Olá, Boletim Entrevista no ar, e hoje eu quero conversar com você que tem ali os seus 16 anos e já pode votar. Você sabia que você pode ajudar a definir o futuro de uma cidade, do estado ou do país? Pois é, a participação jovem na política é super importante. Para falar sobre isso, eu estou aqui com a Gil Castilho, consultora política. Bem-vinda, Gil. Obrigada, Marina. A gente sabe, Gil, que os jovens de 16 e 17 podem votar, mas não precisam. Ainda assim, é super importante que eles participem, né? Como é que você avalia essa participação dos jovens que ainda não têm a obrigatoriedade do voto? Olha, isso é importantíssimo, é de vital importância para a democracia, porque, inclusive, o jovem ele tem participado muito das discussões políticas, né? Então, ele está nas redes sociais discutindo, questionando as questões tanto partidárias quanto as questões, né, do que vai acontecer nas eleições de 2024, que são os problemas municipais. E na hora do voto, muitas vezes, ele deixa de votar. Então, assim, essa voz, essa participação, ela é muito importante, não só nas redes sociais, né, não só nas discussões políticas, mas no dia do voto, no dia de ir lá exercer o seu direito de votar. E a partir dos 18 anos já é obrigatório o voto, mas muitas vezes os jovens se encontram no cenário, eu não estou muito interessado nisso, é só justificar o voto, não tem problema. A gente precisa acabar com esse pensamento? Precisa sim, né? Não só na questão dos jovens, mas em todas as faixas etárias. A gente tem visto um índice de abstenção e de votos nulos e brancos aumentando aí ao longo das eleições. Eu me recordo que duas eleições municipais atrás, por exemplo, o Rio de Janeiro elegeu em primeiro lugar o ninguém, né? Então, em primeiro lugar foram brancos, nulos e abstenções, e em segundo lugar a pessoa que exerceu o cargo de prefeito da cidade. Então, isso é muito importante, porque a gente precisa entender que a democracia é o sistema de governo da maioria. Então, a gente precisa que as pessoas participem. O jovem, ele tem um papel fundamental dentro desse processo. E quais são possíveis iniciativas, até de repente vindas do próprio governo, para incentivar que esses jovens, tanto os que têm voto facultativo quanto os que têm voto obrigatório, para que eles participem mais da política? Eu acredito que é uma somatória de questões. A gente vê, por exemplo, o próprio TSE fazendo campanhas de incentivo ao voto dos jovens, né? A gente vê também campanhas de incentivo à participação das mulheres na política, enfim, tem uma série de campanhas que o próprio TSE já faz. O que acontece, por exemplo, é que eu acho que muitas vezes o jovem não se sente representado. A gente não tem uma participação muito grande de jovens dentro do cenário político. Então também é importante que o jovem que tem mais engajamento participe, que os partidos políticos prestem formação política aos jovens, para que o jovem se sinta melhor representado e, logicamente, vá participar. Mas também participando no processo eleitoral, o jovem também já está inserido dentro da decisão política. Então, assim, são duas coisas, são várias frentes e precisa da participação de todos. Com certeza. E além de ter essa iniciativa para votar, o jovem precisa pesquisar muito antes, né? Exatamente. Hoje em dia não tem desculpa para dizer que não sabe o que o candidato fez, qual é o passado do candidato, quais são as suas propostas, porque a gente tem qualquer informação na palma da mão. Logicamente que tomando cuidado para ter informação de fontes de credibilidade, né? Evitar o compartilhamento de fake news, mas não tem desculpa. Todo mundo hoje pode, né, na palma da mão, descobrir a vida toda dos candidatos. Então, é muito importante que pesquise em fontes de credibilidade e que exerça o seu papel no dia da eleição. Exatamente. E vou te pedir agora, Gil, para dar um recado para os jovens, ou que ainda não têm o título, ou que já têm, mas não utilizam muito, para que eles se sintam mais incentivados, né, para essa participação. Tá ótimo. Bom, eu queria conversar com você que está em casa, nos assistindo agora, da importância da participação dos jovens, né? Se você olhar historicamente, as grandes mudanças sociais, elas tiveram participação de jovens de maneira muito intensa. E a eleição, ela é um momento importante, sim. Então, mesmo que você vá para a praia, eu sei que hoje em dia é mais fácil a gente justificar ali, porque você pode fazer do aplicativo, de onde você estiver, mas ir lá votar é muito importante, porque a gente acaba não votando e depois 4 anos passa ali infeliz com os rumos da nossa cidade. E é importante lembrar que as eleições municipais é onde exatamente as políticas públicas estão próximas da gente. Então, votar nas eleições, em todas as eleições são importantes, mas na municipal a gente tem um impacto direto no nosso dia a dia, na nossa vida. Maravilha, Gil. Queria agradecer pela sua presença, pelo esclarecimento.
Eu que te agradeço, Marina, agradeço a todos que estiveram assistindo. Obrigada. Muito obrigada. E reforçando o que a Gil disse, essa é uma campanha nossa, né? Então, se você é jovem ou se tem um jovem na família, tá vendo que a pessoa não está se sentindo muito estimulada com a política, é importante que a gente acompanhe e que a gente incentive os jovens. De volta ao estúdio.